Buenas, pessoal. Então vamos voltar a fazer conteúdo aqui para o nosso canal no YouTube, né? Depois eu faço uma live para a gente falar aí de forma mais indireta, mais informal, né? Eu tive ausente aí por um tempo da produção de vídeos, então tô me reatualizando aqui, né? Mas nesse vídeo aqui, vamos focar justamente nesse conteúdo, que é, no nosso caso aqui, programação e mais especificamente para o Profit Chart, né? Onde eu quero falar um pouquinho, porque como eu estou me reatualizando, né? Principalmente com o conteúdo do fórum de alunos do curso de programação, e do nosso grupo do Facebook, eu encontrei aqui uma postagem que eu achei interessante que a gente pode bater um papo, né? Postagem anônima aqui diz que em uma comunidade que participa, usamos muito os juros como filtro das operações. Um membro da comunidade criou um indicador no formato de linha, onde o cruzamento do juro versus índice dá sinal de compra ou venda. Alguém sabe como fazer isso? Como plotar e, de certa forma, normalizar juros versus índice? Então, na postagem aqui, gerou uma discussão interessante, tá? O Afeto Freitas aqui, ele reivindica ser um dos autores desse indicador, não sei, tá? E pelo que eu percebi, né, esse indicador está atrelado a uma forma de interpretar e operar o mercado financeiro, tá? Uma metodologia por trás, né, desse indicador, que eu não vou questionar, porque como eu sempre deixo bem claro aqui, né, meu foco não é análise técnica, não sou analista, não sou especialista em mercado financeiro, nada nesse sentido, né? Então, se você tiver interesse no indicador, nessa metodologia, eu recomendo você engajar aqui no grupo, conversar diretamente com o pessoal, né? Por exemplo, eu não conheço nem qual é essa comunidade, né? Então, também não posso comentar nada. Então, né, conversar diretamente aí com o pessoal para entender melhor, né? E caso você tenha interesse. Mas o que eu posso, né, falar um pouquinho sobre aqui com vocês é sobre essa normalização de juros versus índice, tá? Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Porque eu já mostrei aqui alguns vídeos, né? Se você buscar, você vai encontrar sobre comparar ativos, né? Como por exemplo, índice e dólar, né? O índice futuro, né? E o dólar, ou até mesmo comparar ações com o índice Bovespa, onde, para fazer essa comparação, né, o primeiro problema que a gente vai ter é que ativos diferentes, então se a gente pegar o dólar futuro e observar o valor dele, aqui no caso 5.749 pontos, em relação ao índice futuro, que está nesse momento em 126.775 pontos, o valor bruto desses ativos não quer dizer nada quando a gente tenta compará-los, né? 126 mil e 5.700, quem que está melhor? Quem que está mais forte? Simplesmente olhando brutamente, puramente esses valores, não dá para dizer, né? Então, o que a gente precisa fazer é normalizar esses valores, ou seja, trazê-los para uma escala neutra, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa então comparar, né? E fazer uma interpretação do que significa o valor, né, em relação, né, esses dois indicadores dentro aí, então, de um contexto, né? Então a gente normaliza, neutraliza, né, essa diferença das medidas para tentar fazer um estudo, beleza? Então, basicamente é isso. Agora, existem várias formas de você fazer. Inclusive, nesses vídeos onde a gente faz comparação de ativos, comparação de carteira, comparação de dólar e índice, né? Eu mostro uma forma de fazer que eu quero mostrar aqui também, né? Para a gente deixar, então, já meio que registrado, né? Não vou dizer as formas mais comuns, né? Mas umas das, né? Que a gente usa para fazer esse tipo de estudo, né? Que seria o de correlação. Então, vamos deixar aqui, ó. A primeira seria o ROC, tá? Que seria aqui uma abreviação de Rate of Change, tá? Que em tradução pura aqui seria uma taxa de variação, beleza? E a segunda forma aqui que a gente vai estudar é o Z-Score, e essa eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui, tá? Eu acho que eu já cheguei a mostrar no curso, onde eu falo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que seria, né, o uso de desvio padrão, a gente vai falar sobre isso também, mas então seria essa segunda forma, né? Uma tradução, não teria uma tradução livre, mas score seria um placar, né? E a gente vai entender o que quer dizer esse placar, né, nesse contexto, tá? Mas vamos começar então com o Rate of Change, né? Que é provavelmente a forma mais simples, né? E foi a que eu mostrei anteriormente.
para a gente começar a entender um pouquinho mais isso na prática, né? Então, vamos lá. Eu tenho dois códigos, tá? Para o ROC e para o Z-Score, tá? Justamente para ficar mais fácil o estudo. Você poderia combinar esses dois indicadores num único indicador, tá? Mas para ficar mais fácil para a gente correlacionar o código e entender o que está acontecendo, eu separei. Então você vai ver duas janelas distintas aqui, né? Uma para o ROC e uma para o Z-Score, para a gente ver então esses resultados também diferentes, né? Então, primeira coisa, no indicador ROC a gente tem dois parâmetros para determinar os ativos que a gente quer observar. Então, note que eu já coloquei um aqui como índice e já populei como o InFoot, né? E um segundo aqui do DI-Foot, né? Que seria aqui o indicador DI1-Foot, tá? Que é um indicador nativo aqui da plataforma do Profit Chart para juros, tá? É um indicador também de contratos futuros, né? Então, não é necessariamente um resultado, um valor do juros sendo praticado em si, tá? Mas é como, assim como é o índice futuro do Ibovespa e do dólar, né? São especulações, né? Você também pode usar esses indicadores aqui D1-Foot para fazer essa, vamos dizer assim, especulação do que vai acontecer com a taxa de juros, tá? Como eu digo, não é meu foco aqui te recomendar, dizer como interpretar, como ler, como utilizar. Então, né, a gente não vamos focar tanto nisso, né? Mas é para você entender aqui o contexto do que a gente está fazendo. Só que você vai perceber que, né, você poderia usar isso aqui para qualquer ativo, tá? Não precisa ser, né, índice e juros, poderia até ser mesmo o próprio índice e o dólar, né? Mas né, eu deixei aqui porque como o contexto do nosso vídeo é falar sobre o índice e a taxa de variação dos juros, né? Mas você já percebe que você pode alterar para outras finalidades, né? A gente tem um parâmetro de períodos e um parâmetro para determinar se a gente quer aplicar uma média que por padrão eu deixei como falso e eu vou mostrar o que isso quer dizer, beleza? E a gente tem um grupo aqui de variáveis que a gente vai determinar para fazer os nossos cálculos, né? E aqui o nosso bloco de execução, nosso bloco principal do código. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar os valores de fechamento desses dois indicadores que a gente determinou aqui, né? Índice e DI-Foot. Então a gente tem o índice e o DI-Foot, onde a gente usa a convenção ponto e o nome da série de dados que a gente quer trazer essa informação, né? Então no caso aqui close seria o fechamento e a gente armazena nessas duas variáveis, tá? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre assets, né? Ou ativos, onde a gente pode requisitar dados, né, de um outro ativo que a gente está no nosso gráfico, né? Porque por padrão o Profit Chart, todos os valores de série de dados que você aplica dentro do seu código, né, fechamento, abertura, máxima, mínima, ele vai utilizar do ativo que você está utilizando o gráfico, né? Então ele usa como contexto o próprio ativo que você aplicou esse indicador. Mas através do uso de asset ou ativos, né, você pode requisitar dados de um ativo diferente do que você está estudando. No caso aqui eu utilizei justo para os dois, né, do índice e do DI-Foot. Então você pode fazer isso dessa forma, tá? Bom, temos agora os dois valores que a gente precisa, né, o fechamento do índice e o fechamento do DI-Foot. A gente faz o cálculo da variação, né? Então a gente tem aqui duas variáveis, var_indi e var_di, onde a gente usa uma função nativa chamada rate of change, né? Taxa de variação, tá? E se a gente observar aqui o que ela diz, ela não tem nenhuma descrição, né? Mas a gente consegue ver que são dois parâmetros. O primeiro, a série de dados que a gente quer aplicar essa taxa de variação, e um segundo, a quantidade de períodos. Então, veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aplicando, né, o rate of change, no caso aqui para a variação do índice, do fechamento do índice para um período. O que isso quer dizer? A taxa de variação, né, na forma mais pura aqui, é sempre observar o preço de fechamento, né, em relação ao seu fechamento anterior. Tá? E aí, essa variação é que a gente vai estudar e, no caso da rate of change, te retornar uma porcentagem, né, que determina essa variação. Vamos supor aqui, né, se fosse um gráfico diário, a gente falaria de ontem para hoje.
né, de anteontem para o dia anterior. E assim por diante, a gente vai sempre observando essa taxa de variação. Claro que você poderia fazer, por exemplo, um estudo dessa taxa de variação comparando. Então, se a gente olhar aqui o exemplo real que a gente tem, que é um gráfico de 60 minutos, seria olhar o preço de fechamento do período atual em relação ao início do pregão. E aí você teria uma taxa de variação do começo do dia até o período que você esteja, né? Assim como você poderia olhar para o começo da semana, né? E assim por diante. Então, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que a taxa de variação vai ser sempre uma comparação entre dois valores, né? Seja o atual e de ontem, da semana passada e assim por diante, tá? E fazendo esse cálculo que eu mostrei, tá? Eu cheguei a mostrar puramente como fazer o cálculo nesses outros vídeos de comparação de ativos, tá? Então não vou mostrar aqui de novo. Mas se você quiser a fórmula matemática mesmo para fazer, eu mostrei já aqui, tá? Então assistam esses outros vídeos. Mas a função aqui vai retornar para nós, né, essa taxa de variação em relação ao período anterior, tá? Então, no caso aqui dos 60 minutos, né, dos 60 minutos anterior e assim por diante. O que eu faço logo em seguida é armazenar essas taxas de variações nessas variáveis chamadas resultado índice e resultado DI. Né? Veja que eu fiz simplesmente igual a essas variações. Por quê? Porque logo em seguida eu faço uma pergunta. Eu pergunto se a variável aplicar média for verdadeira, então atualize esses valores de resultado com a média exponencial de uma quantidade de períodos que o usuário determinar, da variação do índice e da variação do DI. Agora, se eu não alterar aqui, né, o parâmetro aplicar média para verdadeiro, portanto, se ficar falso, né, se ele vai perguntar se aplicar média, ele vai dizer não porque é falso, então ele vai ignorar essa execução e simplesmente vai plotar o resultado que ele já determinou aqui em cima, né, que são as taxas de variações em relação ao seu período anterior. Beleza? Agora, se eu quiser aplicar uma média, então eu altero aquela variável para verdadeiro. E eu vou te mostrar o que isso acontece. Veja que por padrão a gente deixou como falso. Então, todas essas taxas de variações que a gente está vendo aqui, né, e eu marquei aqui para ficar mais fácil para você, em amarelo é o índice e em púrpura é o juros, né? Essas taxas de variação são sempre em relação ao período anterior. Se a gente quiser ver uma média para suavizar um pouco esse valor, a gente pode colocar aqui, aplicar uma média, sim, e aí ele vai aplicar, né, a média de 9 períodos, que foi o que a gente determinou através do parâmetro, para então agora tirar uma média dessa taxa de variação. Tá? Então essa é a primeira forma, a forma mais comum de você normalizar esses valores. Por quê? Porque agora ambos os valores estão numa porcentagem. Porém, qual que é o problema aqui? Ainda é uma porcentagem de si mesma, né? Então, a gente está, né, como sempre, e isso, aliás, né, é importante deixar claro, né, como sempre, você vai precisar de um elemento de interpretação, né, e um elemento de entendimento, né, uma metodologia para poder simplesmente comparar, né, interpretar esses valores, tá? Então, isso precisa ficar claro, beleza? Também não é simplesmente olhar os valores puros dessa taxa de variação, né, sem um contexto maior, legal? Mas agora a gente está trabalhando na mesma unidade, né, na mesma escala, que a gente neutralizou para um valor que não é necessariamente baseado na unidade do ativo, mas sim, né, numa porcentagem de variação. Tanto é que agora a gente consegue até plotar ambos no mesmo gráfico e ver esses valores, né? E qual que seria a segunda forma? Então agora a gente pode falar sobre o Z-Score, beleza? Então vamos abrir aqui o código do Z-Score. Vou até puxar o Z-Score aqui para cima, que agora é o centro aqui do nosso estudo. Aumentar um pouquinho para a gente falar sobre esse código. Então vamos ver rapidamente o que a gente faz no código, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o Z-Score em mais detalhes, né? Então perceba que eu tenho os mesmos dois parâmetros, tá? Índice e índice futuro, uma quantidade de períodos, e eu tirei o aplicar média, tá? Se você quiser reintroduzir, pode fazer um teste aí, ver como é que fica, mas eu não acredito que
para estudo de Z-score, você precisa aplicar média, tá? Mas também fica a seu critério, se quiser testar e ver como é que fica, né? Fica aí para você, é só comparar e copiar o outro código para você poder fazer isso. Mas vamos ver a diferença principal aqui. A primeira coisa que a gente faz é, então, pegar aqueles valores de fechamento, né, do índice do DI-FUT. Aqui sim a gente aplica uma média, tá? Uma média exponencial, então MIND e MDI, né, de uma determinada quantidade de períodos, que vai ser através do parâmetro que o usuário vai selecionar, e uma média desses preços de fechamento, né, no valor aqui, no caso do ativo. Para fazer o Z-score, né, desses dois ativos, o que a gente faz? A gente tira essa média do preço e aí a gente tira uma diferença entre o valor que está, né, o valor atual, e essa média em razão do desvio padrão, né, de uma quantidade de períodos, né, mesma quantidade de períodos da média, tá, desse fechamento e do índice, né, e fechamento do DI. E em seguida a gente plota esses valores. Tá? E agora tem algumas coisas para a gente conversar aqui. Tá? Então, também não é o foco ser um canal sobre matemática, né? Às vezes não é o que as pessoas estão interessadas, mas é para você entender o contexto do que você está lendo, o que esse valor significa. Tá? Então, essa escala Z-score, né? Perdão, esse placar, né, Z-score, e agora a gente vai poder falar sobre isso, né? O que quer dizer? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. 0 representa o valor da média, tá? Mais ou menos 1 significa vamos por aqui, desvio padrão para cima ou para baixo da média. Então já vamos falar sobre isso. Mais 2 ou menos 2, agora você já vai perceber, são 2 desvios padrão para cima, para baixo da média. 3 ou menos 3 são 3 desvios padrões para cima ou para baixo da média. E valores que forem maior que 3 ou menor que menos 3, esses são considerados extremos, tá? E eu vou falar por quê. Então vamos lá, vamos com calma aqui, porque tem bastante informação aqui. Primeiro, quando a gente está falando mais 1 ou menos 1, né, a gente está falando que 1 significa um desvio para cima, né, e menos 1, um desvio para baixo. Tá? Então, a mesma coisa seria aqui, né? 2, né? Mais 2 são 2 desvios para cima, menos 2 são 2 desvios para baixo, tá? E assim por diante. E valores, né, de Z-score maior que 3 ou menor que menos 3 são considerados extremos, tá? Então, primeira coisa que você vai notar aqui, ó, é que no indicador do Z-score eu fiz uma plotagem através das propriedades da estratégia, né, usando linhas guia, tá? Eu plotei aqui essas regiões, né? 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e você vê aqui os resultados, né? Então você vê que o indicador ele sempre vai ficar entre 3 e menos 3, né? Onde, e aqui que está, né? Você vai entender, 68% dos valores normalmente estão entre 1 e menos 1, 95% entre 2 e menos 2, 99,7% entre 3 e menos 3. Né? Por isso que valores acima disso, né, são, né, exceções, né, porque são basicamente aqui 0,3%, né, dos casos. Tá? Agora, perceba, claro,
né? Quando a gente fala que entre 1 e menos 1 são 68%, quando eu falo 95, 2 e menos 2, é porque já inclui o 68, né? Porque para ser maior, para estar entre 2 ou menos 2, ele tem que estar entre 1 e menos 1 também, né? Então, na verdade, aqui, né, a quantidade entre cada região, né, você vai subtraindo aqui para tirar a diferença, né? Então aqui seria, sei lá, 27, né? 27% cairia aqui, né? E assim por diante. E aí você tem que, né? Mas a ideia é te mostrar que quanto mais fora, né? Quanto mais longe de zero você tiver, mais raro esses valores vão ficando, né? Tanto é que valores acima de 3 ou menos 3, né, são quase uma raridade, né? Agora, o que significa, então, estar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo da média, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Esse desvio padrão, ele basicamente mede o quão dispersado vai estar um valor em relação a uma média. Então, o que isso quer dizer? Vamos imaginar... Vamos pegar aqui, como é que a gente poderia fazer para... Será que eu consigo criar um novo layout? Bom, isso. Para dar uma limpada aqui na tela, né? Vamos imaginar que a gente tem uma média aqui, tá? Não importa, qualquer média que seja. Eu posso estudar valores, né, aleatórios aqui, tá? Que no caso seriam preço de fechamento, né? Tá? Mas vamos esquecer, vamos esquecer que seriam esses preços aqui de baixo para não confundir a gente, né? Vamos supor aqui. Quando a gente faz um cálculo de desvio padrão, a gente está observando quão disperso esses valores estão da média. Isso significa dizer literalmente quão longe eles estão dessa média. Então, basicamente, esse desvio padrão ele vai te dar uma medida, né, de quanto esses preços variam, né? Ou pode ser qualquer valor, né? Não precisa ser preço, mas dentro do nosso contexto é um preço, né? Então, ele passa a ser uma medida consistente de variabilidade, né? Porque ele não depende da escala. Tá? Ele simplesmente está observando quão longe esses valores estão da média. Então você pode observar um preço, né, um preço de hoje em relação a essa média, o de amanhã em relação à média, o de depois de amanhã em relação à média e ver quanto esses preços estão variando, novamente, sempre em relação à média. Então, em resumo, quer dizer que quanto maior o desvio padrão, maior essa volatilidade do preço, né? Quanto menor a volatilidade, né? Menor essa variação, tá? Então, o Z-score, ele observa essas variações, né? Esses distanciamentos da média, né? E aplica um score, um placar que vai de menos 3 a 3, né, com valores maiores que 3 e menores que 3 sendo ali extremos, né, mas na média, vamos dizer assim, né, na sua grande maioria, entre 3 e menos 3, então ele dá esse score, esse placar, essa nota entre 3 e menos 3 para dizer o quanto ele está desviando do seu padrão, né, e perceba que é, então, uma unidade neutra, né. Não importa qual que é a unidade do preço em si, né? Porque a gente está medindo quantos desvios padrão, né, a gente está da nossa média. Tá? Então, esse Z-score você pode comparar. Né? Você pode comparar o Z-score do índice com o Z-score do DI. Né? Que é o que a gente está fazendo basicamente aqui. Se a gente voltar para cá, vamos apagar isso aqui. Vamos esconder aqui a taxa de variação, deixar só o Z-score, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Observando o Z-score em amarelo do índice em relação ao Z-score do juros, né, em púrpura, tá? E aí, essa interpretação de cruzamento, de distanciamento, de divergência, novamente, aí é mais uma questão mais de interpretação de mercado, o que isso quer dizer no contexto de mercado financeiro, tá?
E a gente pode até observar, se a gente observar ambos aqui, então vamos comparar agora o Rate of Change e o Z-score, né? Note que existe uma relação direta, né? Você consegue observar, né, que ambos aqui estão estudando essa variação, né? Note que as plotagens não são exatamente iguais, né? Porque estão usando metodologias matemáticas diferentes, vamos dizer assim, né? Mas você percebe aqui, né, uma correlação entre esses estudos, beleza? Aqui a gente está com uma média aplicada, né? Aliás, aqui é o ROC, né? Deixa eu ver se eu apliquei a média aqui. Apliquei, né? Então, justamente para te mostrar, né, que existe uma correlação desses estudos, né? As plotagens aqui chegam a ficar bem parecidas em alguns momentos, né? Então, novamente, depende aí de como você interpreta o mercado, né? E essas correlações. Agora, algumas considerações, né, sobre o Z-score. Como a gente conversou, né, o placar aqui, né, ele está te dizendo o quão longe, né, ele está da sua média. Então, de alguma forma, ele te está dando informação sobre volatilidade. Tá? Então, a gente pode observar aqui esses picos, né, que apesar de ainda não terem ultrapassado 3, né, mas você vê que são valores que são mais raros de acontecerem, né, são momentos de acordo com o estudo aqui, né, de volatilidade, tá? Em relação ao seu período mais próximo, né? Então você vê, por exemplo, aqui nesse período, né, por exemplo, do dólar especificamente, do índice, perdão, né? Esse período teve uma volatilidade maior do que seu período aqui mais recente, né? Que foi mais estagnado, né? Assim por diante, tá? Então, você pode observar, né, e literalmente dar uma nota, né, para esses momentos de volatilidade. Coisa que a taxa de variação por si só não pode. Né? Apesar de você falar, mas as plotagens são muito parecidas, é verdade, mas você não consegue determinar que esse pico aqui é necessariamente, né, um período de volatilidade maior, apesar de você até conseguir pela comparação com o seu outro ativo. Né? Mas aqui a gente tem, né, um placar para dizer, né? A gente tem uma região para dizer que agora sim a gente está numa região aqui onde está ocorrendo essa volatilidade, né? Claro que colocando eles lado a lado fica mais fácil de perceber isso, né? Mas no estudo do Z-score isso já está embutido dentro dele porque a gente está fazendo esse estudo de desvio padrão, né? Sem falar, outro ponto importante, né, para o Z-score é que ele traz um contexto histórico, né? Então, por justamente destacar o quão fora do comum, né, esse valor está em relação ao seu histórico recente, né, ele traz embutido em si, né, novamente esse estudo histórico, né, já coisa que o ROC por si só, né, a taxa de variação por si só não faz. Quando a gente aplica numa média em cima dele, da taxa de variação, aí sim a gente traz um pouco de contexto, né, mas sem a média, só a variação pura, aí você não tem muito contexto, né? Você tem simplesmente ali aquela variação nominal, né, do período que você está estudando. Então é outro ponto positivo, né? E outro fator, né, positivo para o Z-score é que as anomalias, né, que são esses 0,3% aqui, não afetam tanto, né, o Z-score porque justamente a gente consegue filtrá-los, né, de forma mais clara, porque a gente sabe quando estiver acima ou abaixo de 3 são os valores aí mais anômalos, né? Então a gente vê aqui, ó, em alguns casos chegaram a ocorrer, ó, menos 3 aqui, ó, menos 3 aqui, ó, aqui ó, mais, acima de 3, né? Então a gente consegue observar e você vai perceber, ó, se você olhar principalmente no período maior, né, que o Z-score ele vai estar sempre dentro dessas bandas aqui, com exceção, obviamente, né, dos valores anômalos que a gente conversou, mas a taxa de variação é um pouquinho mais imprevisível aqui, né? Ela quase que sobe junto com os indicadores, né? Então fica mais difícil às vezes fazer essa correlação, né? E claro, sempre lembrando que quanto maior o período sendo estudado,
né? Isso é uma regra, uma premissa básica de qualquer estudo que se for fazer, tá? Então vou aumentar aqui, ó, vou aumentar o período da ROC. Vou dar uma aproximada aqui também. Vou aumentar mais ainda, acho que 21 foi muito generoso. Vamos colocar aqui 70. Por 70. Sempre que a gente for aumentar o período, isso, como eu estou falando, né, é uma variável inevitável do estudo matemático aqui no contexto de mercado financeiro, é que você sempre adiciona um pouco de atraso, né, um pouco de demora na informação para ser mais dinâmica, mas ao mesmo tempo você suaviza estudos, né? Então aquele zigue-zague que a gente mal não conseguia ver, né, o que estava acontecendo quando a gente estava usando 9 períodos, agora você mesmo abrindo o gráfico você já consegue ler, né? Então, mas claro, a gente acabou introduzindo um atraso, um delay, tá? E aí, como eu já falei várias vezes aqui no canal, em várias situações, é essa busca constante entre minimizar o delay, mas ao mesmo tempo ter um indicador responsivo e fiel ao que está acontecendo, né, naquele momento. Então isso aí é um dilema infinito do estudo de análise técnica, tá? Bom, então é isso aí, já ficou bem longo, né? Fizemos aí uma volta jus aí, né, com um vídeo mais longo, mas deixem aí nos comentários assuntos, materiais que a gente pode estar cobrindo aqui. Eu estou me reatualizando com mais atual aí, né? E como eu falei, vou tentar marcar uma live aí pra gente poder fazer uma conversa mais direta e aí também pegar um feedback de vocês, beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou!